Eu vou falar um pouquinho sobre a amamentação, né, o que precisa saber para os primeiros dias, aí falar um pouquinho sobre fisiologia, o que esperar no pós-parto, né, que deixa muitas mulheres nervosas, e o que vocês precisam realmente ter para o enxoval de amamentação, né, porque o mercado ele vende tantas coisas e muitas coisas não são nem indicadas para poder ter uma amamentação aí de sucesso. Antes, só me apresentando, eu sou Natália, sou enfermeira, especialista em pediatria e neonatologia pelo Albert Einstein, atendimento interdisciplinar preventivo na primeira infância pela Unicamp. Hoje eu também estou atuando como supervisora do Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo, que é o CEPAI, dentro da Unicamp também. Sou consultora em amamentação e sono com ênfase no apego seguro, e mãe da Lavínia e madrasta do Giovanni. Então falando um pouquinho aí sobre o leite materno, né, muita gente fala que quer amamentar, sabe que tem muitos benefícios, mas não sabe quais são exatamente esses benefícios, né, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então eu trouxe aqui um pouquinho para vocês entenderem aí, para o bebê o quanto ele faz bem, né, porque além dele ter todos os nutrientes, ele atua em outras propriedades também. Então ele diminui o risco da síndrome de morte súbita do lactente, reduz o risco de doenças metabólicas, o risco de icterícia, ele é de mais fácil digestão, ele tem muitas imunoglobulinas que vão funcionar como uma vacina natural, protegendo contra diversos vírus, como diarreia, infecções respiratórias, alergias, e até próprio contra o coronavírus, quando a mãe já é vacinada ou teve contato com o próprio vírus. E também possui todos os nutrientes que o bebê precisa até os 6 meses de vida. Então você não precisa gastar dinheiro com mais nada além. Você não precisa dar água para esse bebê, você não precisa fornecer nenhum tipo de engrossante, outro alimento, porque dentro do próprio leite materno, ele compõe tudo que o seu bebê vai precisar para desenvolver de forma saudável, tá? E a mãe também tem benefícios quando ela está amamentando, né. Então uma nutriz que consegue amamentar, que amamenta, ela tem uma recuperação mais fácil do útero, né. Então o útero ele se contrai, com mais eficiência por conta dos hormônios que estão dentro da amamentação, um deles é a ocitocina, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a ocitocina ela é responsável pela contração uterina, o que diminui o sangramento e previne as hemorragias no pós-parto. Além de tudo, ele é comprovado que ele tem uma redução no risco de câncer de mama, né, então mulheres que amamentam têm menores chances de desenvolver o câncer de mama, e também auxilia na recuperação do peso após o parto. E aí só fazendo um comparativo entre o leite materno, a fórmula e o leite de vaca, né, porque muitas mães vêm me perguntar se: "Ai, 60 ml de leite materno equivale a 60 ml da fórmula ou do leite de vaca?". E equivale até mais, na verdade, né, porque ficou meio ruim a imagem, não dá para ler direito, mas essa parte aqui, que está na mocinha, que não tem na mamadeira e nem na caixinha de leite de vaca, ela é responsável por hormônios, imunoglobulinas, tudo que o bebê precisa para se proteger contra vírus, infecções, para crescerem mais saudáveis. O resto, a indústria conseguiu chegar aproximadamente ao leite humano, mas não é igual. Então o leite humano ele sempre tem um plus a mais, tá? E além de tudo, as gorduras presentes dentro do leite humano é diferente da gordura presente no leite de vaca. Eu sempre faço uma analogia, né, que é o leite da mulher, ela foi feito para o bebê. O leite da vaca foi feito para a vaca, então o leite da vaca é exatamente para o que o bezerrinho precisa, o leite da mulher é exatamente para o que o bebê precisa. Eu não acho legal a gente incriminar a fórmula não é veneno, ela está aí para ajudar quando precisa, mas ela deve ser prescrita com muita cautela, né, para realmente quem precisa, deve ter uma boa orientação, principalmente da forma de como oferecer, para ter um plano de retirada, se possível. Tá, o que acontece aí que infelizmente, né, a indústria tomou um pouco de conta aí desse mercado, e aí acabou que tornou-se, as pessoas acham que a fórmula sustenta mais do que o leite materno, e isso é uma mentira, tá? A fórmula não sustenta mais, eu vou explicar o porquê. Aqui só para vocês entenderem, eu trouxe um comparativo entre o leite materno e o leite de vaca, né? Eles têm aproximadamente as mesmas calorias, o leite de vaca é um pouco mais proteico, né, do que o leite materno, porém o leite materno ele tem um índice muito maior de caseína, muito menor de caseína do que o leite de vaca, né? Ou seja, essa baixa concentração de caseína no leite humano, ele vai facilitar a digestão do bebê,
Lembra que eu falei que o leite da mulher foi feito para o bebê? Então, ele é preparado para aquele estômago, para aquele intestino, para aquele sistema digestório que ainda está imaturo. Então, ele consegue ser mais facilmente digerido, diferente da fórmula, né? Do leite de vaca, que ele é mais pesado, demora mais para quebrar essas moléculas e acaba que a digestão é um pouco mais demorada e dá aquela sensação de peso maior no estômago, tá? Além do que, dependendo da quantidade de proteínas, né, que tem nesse leite de vaca, por isso que nunca é recomendado você oferecer o leite da própria vaca, e sim a fórmula infantil, porque ela ainda é mais trabalhada para o bebê, porque o índice de proteína é muito grande, pode prejudicar o rim do bebê, que ainda não está preparado para receber aquele número de proteínas que está contido dentro do leite de vaca, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre falo, fórmula infantil, ela é como se fosse medicação, ela tem que ser prescrita, tem que ser explicada, né? Tem que ter um plano de entrada e um plano de retirada, além também de explicar para essa mulher como oferecer de uma maneira mais segura, a fim de proteger a amamentação. Lembrando que sempre, sempre, sempre o leite humano vai ser o melhor alimento para o bebê, com raríssimas exceções, por exemplo, as mulheres que têm HIV positivo, que aí sim não podem amamentar. Mas, tirando isso, né, todo tipo de mulher pode amamentar, mesmo aqueles bebês que eles têm uma alergia um pouco, por exemplo, à proteína do leite da vaca, a mulher pode amamentar, só vai precisar fazer uma restrição de dieta. Então, é bem importante vocês entenderem que o leite humano sempre vai ser superior ao leite da vaca, a fórmula. A fórmula veio para ajudar, mas quando realmente ela é necessária. E, além do que, falando aí um pouquinho que as fórmulas elas são extremamente caras, né? Não sei se dá para ver direito nessa imagem, mas a gente tem fórmula aí de vendendo na internet por R$ 160, mas a gente sabe que tem algumas fórmulas para aquelas crianças que têm uma alergia à proteína do leite da vaca, que são mais caras ainda. Então, e esses potinhos dão para muito pouco tempo, principalmente se está em amamentação exclusiva, né? Se está em aleitamento exclusivo. Bebês até 6 meses que só tomam leite, né? Essa latinha não dá para 3 dias, às vezes. Então, é muito caro você oferecer fórmula para o bebê também. Não é sustentável, não é para todo mundo. Alguns bebês eles têm mais sensibilidade, pode apresentar constipação, mais flatulência, né? Alguns bebês podem desenvolver algum grau de alergia, já porque é o leite de vaca já que está entrando. Então, além de tudo, sai um pouco mais caro aí você oferecer a fórmula para o bebê. Mas e aí? Eu já sei que o leite é a melhor coisa para o meu bebê, né? Eu só preciso entender como que ocorre a produção de leite materno, como que eu vou me sentir segura se realmente eu vou ter esse leite, né? Ai, minha vizinha falou que não teve, a outra disse que o leite secou com o bebê com 2 meses de vida, né? E ninguém tinha nenhum riscos apropriados, por exemplo, ninguém tinha uma cirurgia nem nada, todo mundo achava que ia conseguir amamentar e não conseguiu por algum motivo, né? Então, só para vocês entenderem, a produção de leite ela já começa durante a gestação. Quando você está grávida, você cria um novo órgão, que esse órgão se chama placenta. E a placenta ela é responsável por liberar alguns hormônios, algumas substâncias que vão dar um comando para o cérebro para desenvolver os seios, tá? Então, dentro dos seios, você vai notar, você não vai notar as diferenças, mas dentro dos seios, vocês conseguem me ver aqui, se eu mostrar a mama didática? Consegue ver, Ju? Você Sim? consegue ver? Tem que subir um pouquinho. Sim, sim. Sim, dá para ver? Ah, então tá Uhum. bom. Então, maravilha. Então, ó, dentro dos seios, né, um dos desenvolvimentos que acontecem é a proliferação desses alvéolos, dos ductos. Alvéolo é essa parte mais gordinha, tá, da mama, essas pequenas bolsinhas. E os ductos lactíferos são esses canudinhos que vão chegar até a pontinha do mamilo com o leite, tá bom? Essa é a mudança interna que acontece. Mas externamente também é possível você notar algumas mudanças, como o escurecimento da areola, que é essa parte mais escura, ela também perde um pouco dessa borda, né, que é o sinal de Hunter, acabei não colocando aqui. E essas pequenas espinhazinhas se chamam tubérculos de Montgomery. Essas pequenas espinhazinhas, né, tubérculos de Montgomery ou glândulas de Montgomery, elas são responsáveis pela lubrificação do seio, tá? Então, o corpo ele é tão sábio que ele já faz tudo para você.
Você não precisa fazer nada durante a gestação, ele ali mesmo já está começando a produzir o seu leite materno. Então, a partir da segunda metade da gestação, essa produção do leite já ocorre. Não necessariamente vocês vão ver o leite visível da sua mama. Aliás, a grande parte das mulheres não vem, até porque seria bem cômodo estar grávida com o leite vazando, não é mesmo? Mas algumas mulheres ainda assim têm, já percebem o leite, começa a vazar na roupa a partir da segunda metade da gestação. Isso não tem nada a ver com a produção, tá? Isso é hormonal, não se preocupe se isso não está acontecendo com você. Aliás, agradeça, porque não é legal, tá? É incômodo bastante. E aí, o seu corpo começa a se preparar, e como eu disse, são alguns hormônios responsáveis por isso. Então, nós temos 2 hormônios muito importantes para a amamentação. Um deles é a prolactina, que ela é responsável pela síntese do leite materno dentro daquelas bolsinhas dos alvéolos, e a ocitocina, ela é responsável pela contração dessas glândulas e ejeção do leite, ou seja, ela que faz o leite sair do peito. Muitas vezes as mulheres estão com o peito muito duro e por estar com muita dor não consegue fazer uma liberação da ocitocina. O que acontece? O leite não sai, né? Fala, meu leite não sai, mas meu peito está muito duro, está muito cheio, e é isso que acontece, tá? Então tem que tentar dar uma relaxada, tentar tirar o foco dessa dor, para a gente poder liberar um pouquinho aí do cortisol, mandar esse cortisol embora e ativar a ocitocina para ela conseguir tirar esse leite do seu peito, conseguir dar uma esvaziada no peito e você sentir menos dor, tá? Além de tudo, para essa produção continuar, né, a gente tem os hormônios, mas também tem a outra parte mais importante, que são os impulsos nervosos. Olha só a imagem mostrando aí. Então, quando o bebê mama, né, o lábio dele toca o seio da mulher, e aí, através desse lábio tocando, ele tem ali receptores sensitivos que vão ser responsáveis por mandar alguns comandos para o cérebro, além de tudo, a movimentação de língua e a extração desse leite também é responsável por enviar esses impulsos nervosos falando para o cérebro, opa, estou mamando, preciso de mais leite, né? Então, quanto mais o bebê mamar, mais leite ele vai produzir. Eu sempre faço uma analogia também com uma fábrica de sorvete. Funciona o corpo, né? É verão, as sorveterias estão cheias, bombando, a fábrica de sorvete está trabalhando a todo vapor, a todo tempo mandando sorvete para aquela sorveteria, porque se ele parar de mandar, o estoque vai acabar. E aí as pessoas vão ficar sem o sorvete. Então, quanto mais sai sorvete, mais a fábrica trabalha, certo? Quando chega o inverno, cai, né, esse nível de produção, porque começa a ficar sorvete em estoque, as pessoas não consomem tanto sorvete durante o inverno. Então começa a ficar sorvete em estoque, já não é mais tão interessante para a fábrica continuar mandando no mesmo nível que estava. E o corpo funciona da mesma maneira. Quanto mais o bebê está mamando, mais leite está saindo daquele peito, mais o corpo está entendendo que ele precisa mandar mais leite para aquele bebê não ficar sem o alimento dele. Mas a partir do momento que, por algum motivo, o bebê para de tirar todo esse leite, né? Começa a não extrair com eficiência esse leite, o corpo ele começa a entender que ele não precisa mais enviar tanto leite. Então, ele vai cada vez enviando menos leite. Então, o que pode ocorrer para o corpo acabar bloqueando, enviando menos leite? Um dos fatores mais famosos, né, que todo mundo escuta é a tal da confusão de bicos, né? Então, o bebê que ele podia estar ali no peito, satisfazendo a necessidade dele de sucção, mamando um pouquinho mais, de repente ele está numa mamadeira, né? Ou a pessoa optou por dormir à noite e deixar com o cuidador dando a mamadeira, também não está esvaziando o peito naquele momento. São detalhezinhos que podem sim impactar a longo prazo na amamentação. Então, se você tem uma meta de amamentação, né, de 2 anos de amamentação, oferecer bicos artificiais não é o melhor caminho, porque pode sim causar uma confusão, e ela é muitas vezes silenciosa, tá? E aí você vai falar lá pelos 4, 5 meses, nossa, meu leite secou, meu leite acabou, meu bebê não ganhou tanto peso esse mês, o médico mandou entrar com a fórmula. Então, tomar muito cuidado com essas pequenas coisas que podem sim impactar aí na amamentação, sem você perceber, parece inofensivo, mas é algo que sim impacta. Então, só para enfatizar, 80% da produção de leite vai ocorrer durante a mamada. O bebê é o melhor extrator de leite. Nenhuma ordenha manual, nenhuma bomba elétrica dupla maravilhosa que você compre vai fazer uma extração tão eficaz quanto a boca do seu bebê.
tá? Eu sempre falo para as mães que eu atendo que o bebê ele faz 3 movimentos, né, para poder extrair esse leite. Ele faz o selamento de lábios na mama, então ele sela os lábios aqui na mama, tá? Ele cria um vácuo para poder sugar e ele movimenta a língua. Então são 3 movimentos, diferente das bombas, né, que é um movimento só de pressão para a extração desse leite. E aí, né, você já entendeu como que acontece a produção do leite materno, agora a gente precisa entender o que esperar nos primeiros dias, né? Quando o bebê nasce, como que vai funcionar? Eu marquei uma cesárea, eu entrei em parto normal, eu já vou ter leite? O leite que eu vou ter é suficiente, né? Qual que vai ser o leite que vai vir? Será que eu vou ter colostro? Será que não, né? Então, o bebê nascendo, o primeiro leite que você vai ter é o colostro, tá? E colostro é leite, embora muita gente ache que não, ele é leite. Cada gota a gente fala que ele vale ouro, por isso que eu até coloquei uma gota bem dobradinha aí, para vocês entenderem que a gota do colostro vale ouro, e que ele vem em pequenas quantidades mesmo, porque o bebê ainda é muito pequeno. Então, olha só, o tamanho do estômago de um bebê quando nasce. Olha que pequenininho, olha na minha mão aqui. É muito pequeno, aqui dentro cabe apenas 5 ml, tá? Então 5 ml vai ser o suficiente para alimentá-lo, tá? Às vezes o bebê não vai querer sair no peito, mas porque ele acabou de nascer, né? Eu sempre falo que a gente precisa se colocar no lugar desse bebê. É um bebê que passou 9 meses dentro do útero, ouvindo a voz da mãe 24 horas, no quentinho, no balanço, né? Com vários sons ali, vários ruídos ali dentro. De repente, bom, ele nasce num mundão diferente, com uma temperatura diferente, com pessoas diferentes, vozes, luzes, tudo muito diferente, torna ele muito inseguro. E succionar, né, o bebê suga desde a barriga, é um dos fatores que acalma, tá? Não necessariamente é fome, nem todo choro é fome. Então, aprender a você entender que o seu bebê às vezes precisa de outro acalento também é muito importante. Não é fácil, né? Principalmente o primeiro mês, é um mês de muito aprendizado, é uma nova família que nasce, é uma nova mãe, e não importa se já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, né? Cada filho é único, cada bebê é único, cada nascimento é único, traz insegurança mesmo, tá? Mas confie no seu corpo. Se você tá tendo colostro ali, né? Você se informou bastante na gestação, entendeu como tem que ser uma pega, entendeu como preparar sua mama, fica tranquila, vai dar tudo certo, tá? 5 ml é o suficiente, o que vai acontecer é que ele vai precisar mamar mais vezes, né? Afinal, o estômago é bem pequenininho, o leite materno é de fácil digestão, como a gente já viu, então daqui a pouquinho, 1 hora e meia, às vezes 2, ele vai ter fome, tá certo? Então, tudo bem você alimentá-lo várias e várias e várias vezes ao dia, isso acaba fazendo parte, tá? Além de tudo, algo que é muito importante, principalmente para quem agenda cesárea, né, é estimular o contato pele a pele dentro da primeira hora de vida. Porque quando o bebê, quando a mulher entra em trabalho de parto, o bebê ele já começa a mandar alguns estímulos hormonais, principalmente de ocitocina, né? Falando, opa, vou nascer, estou entendendo, o corpo começa a entender que o bebê vai nascer e que vai precisar de alimento. Quando é uma cesárea agendada, o corpo ele não está entendendo ainda que isso vai acontecer, que o bebê vai sair ali do útero. Então a gente precisa ativar essa ocitocina do bebê. E qual que é a melhor maneira? Colocando o bebê pele a pele com a mãe. É um banho de ocitocina que se dá e o corpo imediatamente vai começar essa produção e começar a mandar o leite aí para conseguir alimentar o bebê, tá? Então é natural quando ocorre uma cesárea agendada que ocorra sim um atraso aí desse colostro, mas não é um atraso muito preocupante, até porque os bebês eles têm uma reserva de 24 horas, o corpo é tão sábio que eles deixam o bebê com uma reservinha aí de 24 horas, tá? Então não se preocupe com isso, tá bom? A partir do segundo dia que as coisas mudam um pouquinho mais de figura. E aí, né, o primeiro e o segundo dia é do colostro, a partir do terceiro, entre o terceiro e o quinto dia, começa a apojadura, que é a famosa descida do leite. O que é isso, né? Coloquei aí o desenho de 2 mamas, então a mama da esquerda, que está com rosinha mais claro, é uma mama que não está engurgitada, a mama da direita é uma mama engurgitada. O que é uma mama engurgitada? Uma mama muito cheia, tá? Na apojadura, o que acontece? O corpo ele fala, peraí, não sei o quanto esse bebê precisa de leite, ele tá crescendo, tá desenvolvendo, tá fazendo mais cocô e mais xixi, eu preciso mandar todo o leite que eu posso para ele. Então ele vai encher todas aquelas bolsinhas que tem dentro da sua mama de uma vez. Ele vai falar, opa, toma, pega aí, né?
E aí a gente que se lasca, porque não é fácil amamentar com o peito muito cheio. Então é importante vocês saberem que, para vocês prevenirem uma pojadura muito difícil, né, é ficar de olho no seu corpo, não fazer grandes intervalos entre as mamadas é bem importante, porque o bebê é o melhor extrator, então ele vai drenando aquele leite com mais frequência, então você não vai sentir tanto, tá? Se o bebê não estiver mamando por algum motivo, né, às vezes é um bebê que está um pouco mais sonolento, está com dificuldade na pega, com dificuldade aí, um freio lingual, faça massagem, faça uma ordenha de alívio, tá? Além de tudo, o bebê precisa pegar direito para fazer essa extração. Então, lábios, né? Lembra que a gente falava antes que era aquele boca de peixinho? Hoje a gente fala que não precisa ser uma boca tão aberta. Os lábios, eles devem estar confortáveis, mas bem abertos a ponto de conseguir criar um vácuo, tá bom? Então, é bem importante vocês entenderem que entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, né, após o parto, vai ocorrer a apojadura, e aí vocês precisam estar preparadas aí para manejá-la. Ela, se vocês não cuidarem, né, se esse leite não for extraído com uma certa frequência, vai acabar engurgitando a mama e pode causar muita dor e muito incômodo, tá? Então é bem importante fazer o bebê mamar várias vezes ao dia e massagear suas mamas antes de colocar esse bebê para mamar. E aí, gente, só fazendo uma reflexão, né, que amamentar, apesar de fisiológico, ele não é instintivo. É preciso aprender e o seu bebê também precisa aprender. Então, eu vou só dar um rapidinho aqui para vocês entenderem, né? Peguei minha mama aqui, não sei se vocês conseguem me ver. Ó, gente, então vou ensinar vocês a fazerem uma massagem. Não precisa ser uma massagem extremamente vigorosa, dolorida, nem nada. O ideal é que vocês não deixem o peito engurgitar, ou seja, ficar muito cheio, tá? É trabalhar para que isso não aconteça, mas é sempre bacana tentar fazer uma leve massagem antes de colocar o bebê para mamar. Uma outra analogia que eu faço é quando a gente vai tomar um milkshake muito grosso, fica muito difícil, né? A gente tem que bater bastante aquele canudinho, né? Dar uma chacoalhada para tentar dissolver aquele milkshake e aí a gente conseguir tomar esse milkshake, certo? Com a mama é a mesma coisa. Lembra que eu expliquei para vocês que aqui dentro tem as bolsinhas, os alvéolos, os ductos? Quando o leite fica certo tempo parado aqui dentro, fica um pouquinho mais difícil de sair. Fazendo uma massagem adequada acaba facilitando. Vou abaixar aqui um pouquinho só para vocês verem, tá? Então aqui eu tenho uma mama, tá bom? Aqui eu coloco uma mão de apoio. Aqui é a nossa areola, a parte escura, tá? Então eu vou apoiar minha mão e colocar um pouquinho de pressão. Não pode ser algo que vocês não aguentem de dor, tá? Tem que ser suportável. Se tiver já muito cheia, se já chegou num ponto que está extremamente engurgitada, tentem primeiro fazer uma drenagem, tá? Então, uma drenagem das mamas, a gente começa aqui, ó, bem nesse pontinho da clavícula com o pescoço, faça 10 movimentos circulares, embaixo da axila também, 10 movimentos circulares. E aí depois a gente vai tentar drenar esse leite sem fazer uma massagem vigorosa, tá? Então, de levinho mesmo, até chegar na axila, sempre daqui para a extremidade, tá? Faça isso até você conseguir sentir um pouco mais de conforto, até você se sentir um pouco mais relaxado. Se a mama estiver muito cheia, pode ficar um pouco difícil para esse bebê pegar, né? Porque tá muito gordinha lá, fica difícil do bebê abocanhar, conseguir fazer o vácuo e a sucção. Vocês podem fazer uma ordenha de alívio, tá? A ordenha de alívio, os dedos sempre fora da areola, tá? Eu vou ensinar, parece muito fácil, mas muita gente tem dificuldade, então presta bem atenção no passo a passo, ó. A gente empurra para as costas e junta os dedos. Empurra para as costas e junta os dedos. Vou mostrar nessa mama aqui, que ela é mais maleável, ó. Eu empurro para as costas e junto os dedos. Observe que eu não estico, tá? Eu só empurro para as costas e junto os dedos. Dessa forma, vai sair com mais eficiência esse leite das mamas, tá certo? Agora, só para eu finalizar aqui, deixa eu falar um pouquinho do enxoval da amamentação, né? Então, algumas avaliações são bem importantes para ser realizadas nos primeiros dias do bebê, tá? O teste da linguinha é extremamente importante, que é feita uma avaliação oral. Geralmente já é realizado dentro das maternidades, principalmente aqui de Piracicaba. Algumas cidades não é realizado dentro da maternidade, e aí eles têm que agendar para ser realizado após, tá bom? O teste da linguinha, ele vai avaliar a presença de um freio lingual.
E o freio lingual, ele é muito importante, na verdade, não ter freio lingual, ele é muito importante para a amamentação, né? Deixa eu pegar a minha língua aqui, só para vocês entenderem. Vou mostrar do bebê aqui. Então, aqui é a língua do bebê, certo? Quando tem o freio lingual, é uma membrana que ela vai chegar, geralmente, da ponta da língua até o assoalho da boca, e ela restringe a movimentação de língua do bebê. O bebê não consegue fazer essa movimentação para extrair o leite. E a língua é muito importante na amamentação, porque ela é responsável por, quando ela baixa, facilitar a pega do bebê ao seio, quando ela levanta, ela sustenta esse bebê no seio, e quando ela se movimenta, ela extrai esse leite do seio, tá? Quando tem algum tipo de restrição, isso não acontece. E aí o bebê, ele pode ficar irritado na mamada, pode causar fissuras na mulher, ducto obstruído, muita dor, e não melhora, e você faz de tudo e não melhora, tá? Além do que, baixo ganho de peso, irritação, você não quer mais amamentar, você não sente prazer naquilo, dá um desprazer por amamentar. E então o freio é muito importante de ser avaliado. Alguns bebês saem da maternidade sem o diagnóstico de um freio lingual alterado, e depois descobre-se que esse freio realmente estava alterado, porque nem todo freio é fácil de ser avaliado. Então, é bem importante, se você tiver com alguma dúvida, tiver com um machucado persistente, uma dor persistente que não melhora após todos os manejos realizados, passar por um especialista para estar avaliando a linguinha do seu bebê, tá? O freio lingual alterado, que é o frênulo curto, é a famosa língua presa, tá bom? Outro fator bem importante de ser avaliado nos primeiros dias é a pega e o posicionamento, tá? Então, entendam que o seu posicionamento vai fazer total diferença no posicionamento do bebê. Se eu for amamentar toda deitada, toda torta, o meu bebê também vai ficar todo torto, né? Pensando que o bebê ele é muito pequenininho, é muito difícil de segurá-lo, né? Você tá com uma barriga ainda grande, porque não desinchou no pós-parto, depois vocês vão lá com a Ju fazer todo o exercício de diástase, mas até lá ainda tem um caminho a ser percorrido, né? O seu corpo precisa voltar com os órgãos para o lugar, então não é tão simples. Então, você se posicionar bem faz toda a diferença para o processo, tá? Então, se você não tiver uma poltrona de amamentação, ache um canto na sua casa que você consiga ficar com as costas bem eretas, tenha apoio nas laterais para os braços, tá? Isso é bem importante para vocês conseguirem ficar bem posicionados. Não aconselho que vocês deem de mamar deitadas já nesse início, tá? Nesse início, porque vocês precisam aprender a amamentar e o bebê precisa aprender a mamar. Passou dessa fase, tá tudo certo, não tem nenhum problema amamentar deitado, mas nesse começo, às vezes, é muito difícil, então é importante que vocês entendam primeiro como pegar esse bebê, como que fazer. Então eu vou ensinar rapidinho para vocês a pega, como que ela deve ser feita, tá? A primeira coisa é entender como pegar um bebê. Então, quando a gente segura aqui na cervical do bebê, dessa forma, a gente tem total controle sobre ele, tá bom? Além de tudo, a gente apoia a coluninha dele e o bumbum também. Então, primeira coisa é entender que o bebê precisa estar alinhado. O bebê ele precisa estar alinhado. Então, aqui está minha mama, tá bom? O bebê precisa estar alinhado. Então, o nariz do bebê tem que estar de frente com o mamilo, tá? Então, você não vai tentar dar de mamar dessa maneira, encaixar o bebê assim, certo? Você vai vir com a mão ao contrário. Observa que eu estou com a outra mão e com essa mão do lado do meu peito, eu estou com o seio esquerdo, eu seguro o meu mamilo em C, tá? E às vezes a gente precisa fazer um sanduichinho para caber na boca do seu bebê. Então, eu alinho com o nariz, eu faço uma provocação para o bebê, passando esse mamilo entre o nariz e o queixo, entre o nariz e o queixo, o meu bebê abrindo bem a boca, o máximo que ele consegue, não precisa ser uma abertura escandalosa, tá? A gente traz o bebê até o seio, tá? Segura, não solta o sanduichinho, segura esse sanduichinho até que você sinta que o seu bebê tá sugando com mais firmeza, tá bom? Sentiu que o seu bebê tá sugando, você pode sim mudar o posicionamento, tá? Mas até você entender que ele não tá sugando, ou que ele tá com dificuldade ali de segurar por algum motivo, é importante que você mantenha essa posição. Entenda que seu bebê precisa estar alinhado, tá? Esse é o princípio básico aqui da PEG do posicionamento, né? Mas eu acho que é bem importante vocês entenderem para colocar o bebê de vocês para mamar. Então, a pega e o posicionamento também é bem importante para evitar, né, que se o bebê pega errado, se posiciona errado, pode causar algum machucado, já desanimar
aí no início da amamentação. Além de tudo, entender também o histórico de saúde da nutriz. Nutriz é a mulher que amamenta, e os dados gestacionais é bem importante para a gente compreender aí quais são os fatores de risco para essa amamentação, né? Então, algumas doenças, como hipotireoidismo, diabetes, elas podem impactar aí sim na amamentação. Então, é bem importante saber o que está acontecendo com essa mulher e qual que é o histórico dela. E avaliar o bebê, né? Avaliar o bebê é ver se ele tem uma boa sucção, se ele tem um padrão mordedor, se ele tem alguma área enrijecida. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma equipe multidisciplinar. A osteopatia, para quem tem condição de passar o seu bebê com osteopata, auxilia demais nos primeiros dias de vida do bebê, porque dependendo do posicionamento que o bebê fica dentro do útero da mulher, né, esse bebê ele nasce com algumas tensões que pode sim impactar também na amamentação, no sono, na, no padrão digestório desse bebê, na evacuação. Então, a osteopatia ela acaba trabalhando de uma maneira geral esse bebê e ajuda bastante. Então, um profissional adequado consegue fazer uma avaliação e encaminhar para o osteopata se for necessário, tá? Além de tudo, a gente precisa entender quais são os sinais de uma boa mamada, né? Então, uma boa mamada, para começar, é um bebê que ele fica calmo durante e após a mamada. Ele chora, falando que quer mamar, mas quando ele entra para mamar, ele não briga com o peito, ele vai, mama, faz o trabalho dele e acabou de mamar, né? A mulher, ela não sente dor ao amamentar. Sabe aquelas cenas que a gente vê de mulher mordendo a fronha, né, mordendo uma fralda por causa de dor, de incômodo, de estar insuportável aquela amamentação? Não é normal, é um sinal que tem algo muito errado, tá bom? Então, às vezes você pode sentir um mínimo incômodo, porque é algo que você não estava acostumado a fazer, né, na grande maioria das vezes. Mas dor, né, uma dor insaciável não é normal ter, precisa sim de uma avaliação. E o xixi e cocô do bebê é um excelente parâmetro para vocês entenderem aí se o que o seu bebê está mamando está sendo suficiente, tá? Então, tem uma escala de cocô indicativo de boa lactação. Fiquem de olho, é bem importante. Aquela história de bebê que tem aleitamento materno exclusivo, pode ficar até 10 dias sem evacuar, não é para bebês que acabaram de nascer, tá bom? Depois que a amamentação estava estabelecida, tudo bem, mas no começo é muito importante a gente ver essa mudança de coloração, porque através do cocô também a gente libera uma ingrediente chamado bilirrubina, né? Então, muitos bebês, às vezes, estão ictéricos por uma baixa ingesta, que não consegue liberar essa bilirrubina pelo cocô, porque ele não consegue fazer cocô, porque ele não recebe o alimento adequado, tá? Então, no primeiro dia, é um cocô preto, parece piche, difícil de limpar, que é o famoso mecônio. No segundo dia, esse preto, ele começa a mudar de cor, querendo ficar um pouco mais amarronzado. No terceiro dia, já vai para o verde, um verde mais escuro. No quarto dia, um verde mais claro, até que a partir do quinto dia é esperado um amarelinho, tá? Um mostarda. Além de tudo, o número de fraldas também é bem importante. No primeiro dia, né, como o bebê está em adaptação, mama muito pouco, vai ter aí em torno de 1 a 2 fraldas em 24 horas. No segundo dia, de 2 a 3 fraldas. No terceiro dia, de 3 a 4 fraldas em 24 horas. Fraldas, eu digo, gente, de cocô e xixi, tá? Não é só cocô. A partir do quarto dia, 4 fraldas, a partir dos 5 dias, 5 ou mais fraldas, tá bom? Isso em 24 horas, ou seja, o dia todo e a madrugada toda. Ah, Natália, meu bebê fez um peidinho, eu considero cocô? Não, eu sempre falo que precisa pelo menos encher uma colher. Não é a coisa mais gostosa da gente conversar, de falar desse assunto, mas é algo muito importante para a gente saber como que tá aí a amamentação, tá bom? Se o seu bebê tá fazendo cocô e xixi bem, e não sai do peito, provavelmente o problema é outro e não o leite, tá? E o que não é normal, bebê que briga demais com o seio, machucados, dor, barulho ou estalidos durante a mamada, então aquele bebê que tá mamando e tá fazendo a bochecha entrando, não é legal, tem algo errado. Mamadas muito longas, bebês que passam 40 minutos, 1 hora e meia no peito, eu já peguei mulher que o bebê estava 3 horas mamando. Não é normal, tá? Os bebês, eles quando conseguem mamar de um modo estretivo, um modo eficiente, ele faz uma extração mais rápida. A gente não deve ficar contando o tempo, mas também não devemos extrapolar nesse tempo, tá bom? Então, tem bebês que mamam muito bem em 10 minutos, tem bebês que precisam aí de meia hora e tá tudo bem, ainda é um padrão aceitável.
Passou de 40 minutos, 1 hora, já a gente tem que começar a desconfiar que tem algo errado, tá bom? E bebês que dormem logo no início da mamada, também é algo que não está certo, a gente precisa avaliar se o problema está no manejo da amamentação ou com o próprio bebê, tá bom? Então é bem importante um profissional aí acompanhando vocês. E aí a gente conversou sobre produção de leite materno, o que esperar nos primeiros dias, agora vamos falar um pouquinho de enxoval da amamentação, né. A grande maioria das minhas pacientes já vem me perguntando: "Qual bomba eu compro?". Eu falo: "Segura, talvez você não precise, a gente nunca sabe, né". No início eu não recomendo o uso de bomba, e aliás saiu uma nova orientação sobre mastite, ducto obstruído e fala para não usar bomba, então não é legal vocês já comprarem isso logo no início, tá? Mas cada caso é um caso, algumas mulheres vão precisar no início, principalmente mulheres que têm um risco de ter uma baixa produção de leite por algum tipo de cirurgia ou uma doença descontrolada, aí sim é legal investir numa bomba, eu vou falar um pouquinho mais para frente. O que pode te ajudar na amamentação? Rosquinha de amamentação, essa aqui ó, a Ju vende, gente. Rosquinha de amamentação pode ajudar, você coloca ela no mamilo assim, para proteger o seu mamilo do sutiã e também quando cair o leite, ele fica aqui e não suja a sua roupa, tá. Então rosquinha de amamentação é algo que pode sim ajudar. Sutiãs de base larga, alças largas, tá, sem bojo, sem ferrinho, também pode ajudar. Uma boa almofada de amamentação, quando eu digo uma boa almofada, é uma almofada mais grossa, assim, a minha eu deixei no consultório, né, esqueci de pegar. Mas uma almofada mais grossa, que te dê sustentação. Cuidado também para não ser tão alta a ponto de você não conseguir usar, mas uma que você consiga modelar, moldar, que seja bem confortável, tá? Uma poltrona de amamentação é algo que pode ajudar bastante. Muita gente fala: "Ai, gastei dinheiro com a poltrona", mas será que foi com a poltrona ou foi com a falta de ajuda para amamentar que você gastou o dinheiro, né? Porque a poltrona sim, ela pode ajudar muito, eu acho que vocês precisam ir na loja, experimentar um modelo que se adequa a vocês, mas ela é algo que ajuda bastante, tá? Os braços, eles trazem um conforto, as costas também, então eu acho que é algo que é válido pensar para amamentar. Eu coloquei aqui o chamisto da mamãe, gente, não tenho nenhum tipo de vínculo com nenhum tipo de marca, tá? Eu coloquei porque eu acho legal vocês saberem. Esse chamisto, eles falam que é para produção do leite materno, mas ele ajuda em outras coisas também, porque ele tem camomila, né? Ajuda a mulher a se manter um pouco mais calma, além do que ajuda a hidratar. Então, eu acho que é algo que é válido e pode ajudar sim. É obrigatório? Não. Nada que é obrigatório, tá? Nada é obrigatório. Mas é algo que pode estar auxiliando. E para mulheres que têm a mama mais farta, né, as mamas muito volumosas, a tipoia de amamentação. Aí eu já sugiro meio que seja indispensável. Você pode fazer uma com fralda? Pode. Mas, sinceramente falando, não fica igual, tá? Porque acaba machucando o pescoço, você não se adapta tanto a utilizar. São poucas as mulheres que eu atendi que se adaptaram com a de fralda, preferiram comprar, não é tão cara. Ela vem com uma almofadinha, ela é elástica, então eu acho que vale a pena aí investir nisso para mulheres que têm as mamas grandes, tá bom? Então, esse é o enxoval que eu sugiro que se vocês quiserem comprar algo, vocês invistam nisso daqui, tá certo? E as bombas tira-leite, né? Existe uma infinidade de bombas no mercado, né? Eu até tenho algumas aqui para mostrar para vocês. Então, essa daqui é uma bomba que você tem que fazer assim, prender bem o ar e aí soltar para ela conseguir succionar, mas olha só como o mamilo fica meio que encostado. O leite, ele cai aqui nesse depósito e é só isso que você consegue extrair. Então não é uma bomba que eu recomendo, além do que esse bocal, ele não é o mais adequado, pode machucar, pode causar edema, então não é uma bomba que eu recomendo vocês terem. Deixa eu ver se eu tenho outra. Tem uma outra bomba aqui também, que essa bomba funciona como se fosse uma seringa, tá? Também você puxa e vai colhendo esse leite por aqui. Também não é a mais adequada. Mesma coisa, a pressão causada por ela pode machucar a mama, pode causar edema, pode fissurar também, tá? E aí tem as bombas mais conhecidas, né? Essa é uma bomba manual, a minha bomba elétrica não tá aqui, não vou conseguir mostrar para vocês, mas tem foto aí. Qual que é a diferença dela, né, para a elétrica? Só o tipo de movimento que você vai ter que ficar fazendo mecanicamente com a mão, tá?
E muda. Se eu precisar fazer uma extração, eu posso comprar uma manual? Isso eu sempre trato individualmente. Por quê? Vai depender muito. Você vai comprar essa bomba para quê? Você precisa estimular a sua produção láctea? Porque se você precisar estimular a produção, dependendo do grau, eu sugiro que você compre uma bomba dupla ou alugue uma bomba dupla, que é igual essa daqui de baixo, tá? Ah, não, eu só vou por causa que eu preciso voltar a trabalhar cedo, eu sou autônoma, e aí eu preciso tirar com mais rapidez. Então, aí você pode comprar uma elétrica de uso de lado único, tá? Ah, não tenho dinheiro para investir numa bomba elétrica. Tudo bem, invista numa manual, tá bom? Ela vai fazer a mesma coisa que essa daqui de baixo vai fazer, só que de uma maneira um pouco mais devagar, mas tá tudo certo, tá? Se você volta a trabalhar, né? Você tem baixa produção, precisa investir numa bomba dupla, mas você volta a trabalhar e não consegue levar uma bomba desse tamanho, porque essa bomba vem até numa mala, né? O que que você faz? Existem outras bombas no mercado que elas são menores, então você precisa observar aí se ela é carregável, se é a pilha, se não é, se cabe na sua bolsa, se não cabe, se você vai ter onde deixar. Então tem uma infinidade de coisas que a gente precisa estudar antes de comprar uma bomba, se vocês não gastam dinheiro à toa, porque bomba é caro, tá? Uma bomba dessas daqui não sai por menos de R$ 1.000, para vocês terem noção, uma nova. Então, assim, é caro, é algo que vocês investem pesado, então eu sugiro que vocês pesquisem muito, entendam qual que vai ser o uso para vocês, né? Se realmente você vai fazer bastante uso, se não, então conversa com quem tem mais experiência no assunto. Eu não coloquei aqui nos slides, né? Mas tem o coletor também. O coletor, principalmente para mulheres que têm hiperlactação, ele é muito útil, tá? Ele funciona como? Ele coleta por um vácuo. Então, você dobra essa parte daqui, você aperta, coloca na mama e traz aqui, ó. Aí fica pingando o leite aqui. Então, quando você está dando de mamar de um lado, esse coletor está colhendo o leite do outro lado. Então, é algo que eu acho válido, sim, vocês investirem. Dentre esses aqui, é um dos que tem o melhor custo-benefício. Você encontra por R$ 40 até cento e poucos reais, dependendo da marca. Mas eu acho que é algo que, se você notar no início, né, que você está com bastante produção láctea, vale a pena. Ou não, não sei como vai ser, mas quero comprar para garantir, não é algo tão caro, acho que vale a pena comprar sim para investir, tá? E você pode fazer algumas substituições. Não tenho dinheiro para comprar nenhum tipo de bomba, eu posso fazer uma ordenha manual, que foi aquela que eu expliquei para vocês. E o que não é recomendado, né? Absorventes de seios e conchas, tá? Concha é essa bonitinha daqui. Então, ela tem a base rígida e a base flexível. Nenhuma delas é recomendada, tá? Porque isso daqui pode causar um edema areolar. Edema areolar pode causar ducto obstruído, pode engurgitar mais as mamas. Além de tudo, ela é fechada, por mais que ela tenha esse respiro aqui em cima, a troca de ar não é frequente, pode deixar o ambiente mais úmido, causar também candidíase, né? Além do que outras complicações, e o leite que cai aqui não é próprio para uso, porque você não consegue garantir uma boa limpeza dessa concha, tá? Então, não utilizem, troquem pela rosquinha, que é mais barata e mais eficiente. O absorvente de seio é a mesma coisa, né? O absorvente de seio, ele vai ficar úmido, vai ficar em contato direto com a mama, e isso também é um presente para fungos e bactérias, então não é bacana utilizar. O que eu sempre sugiro para as mulheres: pega uma rosquinha e aí vocês colocam esse absorvente, vocês podem até cortar dependendo do tamanho do absorvente, e colocar assim dessa maneira aqui, ó. Então o leite que vai cair no absorvente e não vai nem sujar a sua rosquinha, tá? Então se você ganhou, porque às vezes isso daqui vem dentro das bombas, ou você ganha no chá de bebê, alguma coisa, faça dessa maneira, tá certo? Mas, mesmo assim, se você optar, né, foi levar o bebê no médico, o peito está vazando demais, você optou por utilizar esse, leve vários e troque muitas vezes, para não deixar aquele ambiente úmido e causar uma complicação aí nas suas mamas, tá? E o que não é recomendado, né? Pomadas à base de lanolina. Muita gente tem, já compra, já deixa guardada na gaveta, mas a pomada, ela é uma medicação, né? Embora a lanolina ela seja algo assim mais natural,
Há mulheres que apresentam uma alergia severa a esse produto também, tá? Às vezes piora o caso, pode causar também ducto obstruído, pode causar também candidíase, pode fazer o bebê escorregar. Então, pomada de lanolina deve ser prescrita, tá? Então, a pessoa que está te acompanhando, ela vai falar, olha, agora eu acho que talvez seja o uso de o modo de usar, mas bem pouquinho, né? Então, não fiquem usando, não precisa preparar o seio com pomada de lanolina, não gastem o dinheiro de vocês com isso. Espera, tá? Existem outros métodos mais eficazes para tratamento de fissuras, que é o laser, por exemplo. Ele é muito mais eficaz, muito mais rápido do que a pomada de lanolina. E aí, quando você vai ver o valor da pomada, que não é barata também, vale mais a pena você pagar numa consultoria que já vai avaliar tudo e já faz o laser incluso aí na amamentação. Também não é recomendado passar bucha vegetal nos seios para calejar o seio, né? Como eu expliquei lá no começo, o seu corpo se prepara sabiamente, já faz o tubérculo de Montgomery para estar hidratando seu seio, não precisa calejar, não precisa de nada. Não precisa usar nenhum tipo de pomada de assadura nos peitos também, tá bom? O menos é mais, tá? E as conchas que eu já falei também não são recomendadas, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês, porque minha irmã veio me perguntar hoje se esse daqui, se a concha pode substituir o coletor. Não pode, são coisas diferentes, o bocal é diferente, o material é diferente, o tipo de limpeza que você faz é diferente, tá? Concha é concha, coletor é coletor, não dá para utilizar o leite que cai aqui para o seu bebê. Além de tudo, como eu já tinha dito anteriormente, não são recomendados o uso de bicos artificiais, tá? Chupeta, mamadeira, bico de silicone. Algumas mulheres saem da maternidade já com a prescrição de bico de silicone, porque pode estar com alguma dificuldade aí na pega por causa do tipo de mamilo. Mas eu sempre digo, né? A gente precisa avaliar cada caso. Alguns casos realmente vão precisar da introdução do bico de silicone, mas são casos muito específicos e que deve-se ter um plano de retirada, tá bom? Então, você falar, compra um bico de silicone para usar, não deve, até porque ele é um bico, é um silicone, o bebê ele não consegue ter contato com a pele da mãe para fazer toda aquela liberação hormonal, né? Aqueles receptores sensitivos. Pode causar cólica porque tem muita entrada de ar, pode ser que o bebê não consiga extrair desse leite com eficiência, então, assim, não gastem dinheiro com isso, tá? E não importa qual tipo de mamadeira que você compre, nenhuma mamadeira vai imitar o peito, tá bom? Então, não existe isso de, a mamadeira é igualzinha ao peito, não é, tá? Então, bico artificial também não é recomendado. E é isso, gente.